Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição. A partir de agora você acompanha os principais destaques internacionais da semana. A empresa Chai de Elon Musk lançou a plataforma Grokpedia para competir com a Wikipedia, que é uma enciclopédia digital colaborativa criada em 2001. A xAI, startup de inteligência artificial criada pelo bilionário Elon Musk, anunciou o lançamento da Grokpedia. A plataforma vai funcionar como uma espécie de enciclopédia digital e entra no mercado para competir com a Wikipedia. A versão 0.1 do site já contava com mais de 885 mil artigos, em comparação com os mais de 7 milhões de artigos da Wikipedia em sua versão em inglês. O lançamento do site por Musk veio com a promessa de uma nova versão 1.0, que, segundo o empresário, será 10 vezes melhor do que o site atual, que já é melhor do que a Wikipedia. Musk escreveu em sua conta na rede social X que o objetivo da Grokpedia.com é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. O bilionário especificou que a Grokpedia é de acesso livre e sem custos, assim como a Wikipedia. O lançamento da Grokpedia estava previsto para o final de setembro, mas o empresário adiou para eliminar propaganda. Musk, o homem mais rico do mundo, sempre foi um constante crítico da Wikipedia. Em 2024, ele acusou o site de ser controlado por ativistas de extrema esquerda e pediu o fim das doações à plataforma. Mais de 60 países assinaram um Tratado das Nações Unidas contra o Cybercrime. Esse tratado é criticado por grupos de direitos humanos. Mais de 60 países assinaram no Vietnã um tratado da ONU contra o cybercrime, apesar da oposição de empresas de tecnologia e organizações de direitos humanos que alertam para o aumento da vigilância estatal. O novo marco jurídico mundial tem como objetivo reforçar a cooperação internacional no combate aos crimes digitais, que vão desde a pornografia infantil até as fraudes cibernéticas transnacionais e a lavagem de dinheiro. O acordo vai entrar em vigor assim que for ratificado pelos estados que o assinaram neste sábado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou a assinatura como um marco importante e destacou que era apenas o começo. A divulgação não consensual de imagens íntimas é reconhecida como crime. A Convenção também incentiva uma forte proteção às vítimas, incluindo o acesso à recuperação, à indenização e à remoção de conteúdo ilícito. A Convenção das Nações Unidas contra o Cybercrime foi proposta pela primeira vez por diplomatas russos em 2017 e aprovada por consenso no ano passado, após longas negociações. Críticos afirmam que a redação ampla do texto pode abrir espaço para abusos de poder e permitir a repressão transnacional de opositores de governos. Os Estados Unidos e o Japão assinaram durante a visita do presidente Donald Trump a Tóquio um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras. Sanae Takahashi, a nova primeira-ministra japonesa, destacou que pretende inaugurar uma nova era de ouro na relação bilateral. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu à nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takahashi, que Washington é um aliado fundamental para o país asiático. Tudo que eu puder fazer para ajudar o Japão, estaremos lá. Somos um aliado do mais alto nível e é uma grande honra estar com vocês, especialmente neste estágio inicial de quem será, acredito, uma das primeiras ministras mais importantes. Takahashi, a primeira mulher a governar o Japão, afirmou que pretende abrir uma nova era de ouro com os Estados Unidos. Por meio desses esforços, junto com o senhor presidente, gostaria de alcançar uma nova era dourada para a Aliança Nipo-Americana, em que tanto o Japão quanto os Estados Unidos se fortaleçam e prosperem. Segundo a Casa Branca, a premier japonesa vai indicar Trump ao Prêmio Nobel da Paz, alegando que ele colocou fim a vários conflitos no mundo. Em meio aos elogios, os dois países também assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras, essenciais para setores como tecnologia e defesa. De acordo com Washington, o objetivo é ajudar ambos os países a alcançar resiliência e segurança nas cadeias de suprimentos. Trump e Takahashi concentraram suas conversas em segurança e comércio. O republicano impôs uma tarifa de 15% sobre a maioria das importações japonesas, o que contribuiu para uma queda de 24% nas exportações de automóveis para os Estados Unidos em setembro, na comparação anual. Na área de defesa, a primeira-ministra afirmou que o Japão vai atingir a meta de gastar 2% do PIB no setor ainda neste ano, 2 anos antes do previsto.
Mas os Estados Unidos, que mantém cerca de 60 mil militares no país, pressionam Tóquio a aumentar ainda mais esse investimento, podendo chegar a 5% do PIB, conforme promessa feita pelos membros da OTAN em junho. O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de parceria estratégica de 80 bilhões de dólares, o que equivale a 430 bilhões de reais, para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de inteligência artificial. Vamos conferir. Uma nova parceria entre o governo americano, a Brookfield Asset Management e a Cameco, proprietária da Westinghouse, vai acelerar a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos. Washington confirmou um acordo estratégico de 80 bilhões de dólares, 430 bilhões de reais, para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de IA. A Westinghouse não especificou quando os reatores nucleares começarão a funcionar. Um porta-voz da empresa disse que o acordo está relacionado à ordem executiva do presidente Donald Trump, emitida em maio, para ter 10 novos grandes reatores com projetos completos em construção até 2030. O governo dos Estados Unidos vai financiar os projetos. Este é o maior investimento de Washington em energia nuclear desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro. Gigantes da tecnologia como Google e Microsoft também revelaram investimentos nucleares significativos para atender à alta demanda energética da IA. O motorista Marco Antônio Uamã estava abastecendo em um dos bairros mais pobres de Lima quando quase foi morto. Um assassino entrou em seu ônibus e atirou em sua perna. Ele é apenas um exemplo de casos semelhantes na capital peruana. Marco Antônio Uamã, motorista da empresa de ônibus Santa Catalina, quase foi assassinado enquanto abastecia em um bairro operário. Um assassino de aluguel atirou em sua perna, deixando uma mensagem aterrorizante para sua empresa. Ou vocês se comunicam, ou eu os deixo mortos na próxima vez. Me dispara o delinquente, traspassa. O criminoso atira em mim e a bala arranha essa parte aqui, como vocês podem ver, e entra na minha perna esquerda, atravessa, entra e sai. Traspassa. Entrada e salida. O crime organizado extorque empresas de transporte e aqueles que não pagam sua taxa mensal são alvo de assassinos de aluguel. De acordo com um observatório do Ministério da Justiça, pelo menos 102 homicídios por extorsão foram registrados em Lima somente em 2024, afetando principalmente mototaxistas e motoristas de ônibus. A violência urbana ganhou as manchetes nacionais. A crise de segurança precipitou a deposição da presidente Dina Boluarte em 10 de outubro, após um processo de impeachment no Congresso, em meio a protestos violentos que deixaram dezenas de feridos. O governo interino de José Reri declarou estado de emergência e enviou soldados para patrulhar Lima. E em meio a todo esse caos, a insegurança afeta profundamente a vida dos motoristas. Sim, é a profissão mais perigosa do Peru. Para mim, a profissão mais perigosa é ser motorista e transportador. Sinceramente, não vejo nenhum outro país assim. Não tem outro país que é assim. Davi, outro motorista da empresa Santa Catalina, diz que toda vez que sai em casa, reza para voltar são e salvo. A violência gera ansiedade, medo e até depressão entre aqueles que trabalham na profissão mais perigosa do país. Todos os dias salgo de casa e não sei se... Todos os dias saio de casa e não sei se voltarei. Às vezes saio de casa me despedindo da minha esposa e das minhas filhas, deixando-as fazer a lição de casa, certo? Mais do que tudo, me despeço da minha esposa, dizendo a ela para cuidar bem dos meus pequenos. Com jornadas de trabalho de até 14 horas e uma renda diária do equivalente a R$ 135, muitos motoristas não conseguem deixar os empregos apesar do risco. E a informalidade de 70% no Peru facilita que pessoas de baixa renda sejam recrutadas por gangues. Tenho que trabalhar para isso, porque senão não tenho outra renda. Sou sincero. Vou ser sincero, prefiro morar em El Salvador, no país do Sr. Bukele, porque acredito que lá é mais seguro agora. Não faço isso por motivos políticos, mas me sinto assim, talvez por causa da minha maneira de pensar. Quando me colocam no meu país, o Peru está sangrando até a morte todos os dias. E eles matam você por muito pouco dinheiro. E te matam por 10 soles, por 20 soles. A violência e a extorsão tornaram a direção em Lima uma das profissões mais perigosas do país. Entre janeiro e setembro, mais de 20 mil denúncias de extorsão foram registradas e os motoristas continuam expostos a ataques que colocam suas vidas e as de suas famílias em risco.
A segurança continua sendo um desafio crítico para a capital peruana. E olha só, um golpe muito comum aqui no Brasil agora atravessou o Atlântico e chegou à Europa. Criminosos ligam para as pessoas se passando por funcionários de bancos e outras empresas para furtar dados. A Agência de Polícia da União Europeia emitiu um alerta para a disseminação de golpes. O órgão pede a colaboração entre autoridades e empresas para acessar o problema que causou prejuízos globais anuais de 860 milhões de euros, mais de 5 bilhões de reais. A agência alerta para os golpes telefônicos em que criminosos se passam por instituições. A maior ameaça é o spoofing, uma técnica em que o golpista consegue manipular o que aparece no visor como origem da chamada ou da mensagem. De acordo com a Anatel no Brasil, são 4.500 golpes por hora e as empresas de telecomunicações não conseguem frear. Ocultação da identidade dificulta que autoridades encontrem os responsáveis. Na maioria das vezes, os criminosos se passam por bancos, órgãos governamentais, empresas ou até membros da família. Com isso, as vítimas, pensando se tratar de um contato legítimo, informam dados pessoais ou até enviam dinheiro. Segundo a Aliança Global Antigolpes, os maiores vetores de golpes são chamadas e mensagens de texto, correspondendo a 64% dos casos reportados. Redes de crime organizado operam internacionalmente de diferentes países ao lançar ataques de falsificação de identificação de chamadas contra determinadas vítimas. De acordo com a Europol, essa estratégia permite que eles não sejam identificados, criando locais de segurança para esses esquemas. A Europol pede a verificação de chamada e cooperação entre setor privado e público. O documento solicita a rápida implementação de tecnologia de verificação de chamada e que as empresas de telecomunicações auxiliem na implementação de soluções para investigar esses crimes, como melhores mecanismos para identificação de clientes. Enquanto não há solução, a agência sugere campanhas de conscientização para o público. Um estudo divulgado pela revista Nature Ecology and Evolution afirma que os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. Os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. A tendência foi observada em um estudo publicado pela revista Nature Ecology and Evolution. A análise foi realizada por biólogos especialistas na avaliação da biomassa e de sua movimentação. Os pesquisadores destacam que, embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, o movimento de biomassa dos humanos provavelmente supera o de toda a vida selvagem terrestre. O deslocamento humano foi calculado em 600 gigatoneladas-quilômetros por ano. A gigatonelada-quilômetro é uma unidade usada para medir transportes de cargas e representa o deslocamento de 1 bilhão de toneladas a 1 quilômetro de distância. O deslocamento dos animais terrestres foi estimado entre 100 e 400 gigatoneladas-quilômetros anuais e, nas projeções mais otimistas, pode chegar a 700 gigatoneladas-quilômetros. Se forem acrescentados os deslocamentos motorizados dos humanos, a desproporção se torna ainda mais impressionante. Os movimentos humanos só são comparáveis aos do plâncton e dos peixes que vivem abaixo dos 200 metros de profundidade, espécies que constituem a maior parte da biomassa animal do planeta. E uma gigantesca nuvem de gás, conhecida como nebulosa do coração, foi registrada em uma fotografia de alta qualidade. A estrutura, localizada a aproximadamente 7.000 anos-luz de distância da Terra, revelou detalhes impressionantes da região estelar. A gigantesca nuvem de gás IC1805 foi registrada pelo astrofotógrafo Ronald Betcher em uma imagem de alta qualidade. A fotografia mostrou claramente a razão por trás de seu nome, o formato que lembra um coração humano. A nebulosa faz parte de uma região conhecida como Braço de Perseu, localizada em uma região densa a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Esta área da Via Láctea apresenta uma grande quantidade de hidrogênio e outros gases, responsáveis pelo processo inicial que formam novas estrelas, sendo possível encontrar milhares de astros no local. A nebulosa do coração é uma região do espaço relativamente fácil de fotografar a partir de telescópios na Terra. Contudo, não é possível observar a estrutura com nitidez. Segundo o fotógrafo, a câmera foi usada com um modo de longa exposição, o que ajudou
ajudou a capturar imagens muito mais detalhadas. O pré-processamento e o processamento da imagem utilizaram filtros, redução de ruído, melhoramento de contraste, entre outras configurações. A exposição total da fotografia durou mais de 40 horas a partir de uma região do Canadá. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais.